Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês a respeito do que são as unidades de beneficiamento e tratamento de grãos. Nesse capítulo, eu vou explicar para vocês quais são as estruturas que envolvem uma unidade e o que é uma unidade de beneficiamento e armazenamento de grãos. Nós costumeiramente chamamos de silos. A gente abrevia essa nomenclatura, chamamos de silos armazenadores, enfim. Mas as unidades de beneficiamento e armazenamento de grãos são aquelas unidades em que o grão chega da roça com um grau elevado de impureza, sujeira, e um grau elevado de umidade, água, né, dentro do grão. Então, o que essas unidades fazem? O mercado ele tem um padrão para que esse grão seja comercializado, certo? Então, para que você comercialize com as tradings, para que você exporte esse grão, você precisa atingir um determinado padrão, tanto de impureza quanto de umidade. Então, assim que esse grão chega nessa unidade, ele passa primeiramente por um processo de limpeza. Esse grão chega até uma moega, o caminhão descarrega e volta para a roça, para a colheitadeira encher novamente o caminhão. Esse grão que está ali na moega, ele passa primeiramente por uma pré-limpeza, que é uma grande peneira. Essa peneira vai retirar as impurezas do grão, são diversas peneiras, que elas podem ser trocadas dependendo do tipo de grão que você está beneficiando, soja, milho, arroz, mas a velocidade dessa peneira ela vai interferir no seu fluxo, na sua capacidade. Então, você tem um fluxo ali, por exemplo, de 80 toneladas por hora, 40 toneladas por hora de entrada do seu produto, e é isso que vai conduzir o grão por dentro de toda a sua unidade. Esse fluxo, ele pode variar no secador, pode variar nos elevadores, mas você recebe esse grão dentro da peneira. É o primeiro processo de beneficiamento que você tem. Então, essa peneira é responsável por tirar as impurezas. Então, retirou essas impurezas, o próximo processo que o grão passa dentro dessa unidade é dentro de um secador. Ele vai ser retirado essa água do grão através de um conjunto de fornalha e secador. Algumas empresas hoje já têm um conjunto, um bloco só. Visualmente, você olha para a estrutura metálica, vê um corpo só, vê um bloco só, a fornalha mais o secador. Mas existem, ainda continua existindo no mercado, claro, as fornalhas de tijolos, na parte externa tijolo comum, na parte interna tijolo refratário. Tijolo comum são os tijolos maciços, os rapaduras, como a gente pode chamar, o apelido deles. E na parte interna os tijolos refratários, que são para suportar altas temperaturas. Então essa fornalha, ela fornece calor para o sistema. Você vai jogar lenha lá dentro, vai gerar calor, vai gerar um ar quente, e o secador, que são grandes ventiladores, puxam esse ar quente da fornalha através de dutos em concreto armado, através de dutos metálicos, conduzem esse calor, conduzem esse ar quente de baixo para cima nessas estruturas, nessas torres secadoras, e o grão vem de cima para baixo. Então o grão passa durante um determinado período de tempo dentro desse secador e entra em contato com esse ar quente. E esse ar quente é que retira a umidade do grão, por um processo físico. Ele retira essa umidade, retira essa água do grão e vai padronizando esse grão conforme você precisa. Ao longo de todos esses processos é permitido o produtor ou operador do silo, ele consegue retirar amostras para verificar se os equipamentos estão calibrados da forma correta. Então você tem na pré-limpeza, por exemplo, você precisa atingir um determinado padrão, um determinado percentual de impureza que é permitido, você retira uma amostra, faz a aferição, está ok, o processo pode continuar. Da mesma forma no secador. Esse produto está passando pelo secador, quando ele chega em um determinado local, você retira uma amostra, verifica se esse equipamento está conseguindo atingir a umidade que você precisa, então você continua com esse processo. Após esses grãos passarem pelo secador,
você pode mandar ele direto para a expedição, né? Você pode mandar direto para o caminhão, novamente, um processo de algumas horas que você retira as impurezas, seca esse produto, né? Tira a umidade e já manda ele para um caminhão para ir para o destino final, né? Para as trades ou para exportar ou para um porto, por exemplo, né? Ou você armazena. E quando você armazena dentro dos silos, agora sim nós chegamos nos silos, você tem outro processo que você precisa ficar bastante atento. Tá? Os silos, no fundo dos silos, na base dos silos, nós temos os aeradores, né? Nós temos canaletas em concreto armado, canaletas que são responsáveis por fornecer ar, entrada de ar na base dos silos. Tá? Então você tem diversas chapas metálicas perfuradas que permitem a entrada de ar, mas não permitem a saída do grão. E do lado de fora dessa base você tem um motor, você tem um aerador, uma aeração forçada. Esse motor fornece ar para dentro do teu silo. Por quê? Você está lá com o teu grão dentro do silo, já padronizado, já com a umidade correta e já com a limpeza feita. Mas dentro do silo você pode ter algum problema dependendo da temperatura e dependendo da umidade que você tem externa, interna, isso vai influenciar. Você tem muito calor, são chapas metálicas, então você tem uma variação de temperatura dentro do teu silo. Você tem uma estratificação de temperatura e de umidade dentro do teu silo. Então você precisa controlar essa diferença. E é para isso que servem os aeradores. Eles vão te fornecer ar limpo, digamos assim, para você controlar essas informações, né? Você tem um sistema de termometria na parte interna que vai medir essa temperatura e essa umidade e vai te fornecer essas informações para que você possa ligar ou não esse motor. Hoje você tem um nível de automação muito grande nessa parte das unidades de beneficiamento e armazenamento que te permitem o seguinte: algumas empresas hoje fornecem equipamentos do lado de fora, que medem a temperatura e a umidade, e também a parte interna, mede a umidade e mede a temperatura. E faz uma prévia daquilo que você precisa fazer, faz um encontro de informações. Então, se você tem uma soja que precisa ser aerada, ela te fornece informações, um comparativo, uma umidade relativa, uma temperatura relativa com aquela que está fora ou com aquela que está dentro, para que você possa ser mais assertivo em ligar ou não o seu aerador. Porque se você ligar por ligar um aerador, você está desperdiçando energia e pode também estar comprometendo aí o teu sistema, o motor, enfim, com manutenções. Então, você tem todo esse processo envolvido dentro de uma unidade de beneficiamento e armazenamento de grãos. Tá? Ao longo dos próximos capítulos, vocês vão conhecer todos os outros implementos, todas as outras estruturas que fazem parte dessa unidade. Tá ok, pessoal? Deixem suas dúvidas. Se não ativar as notificações, ative as notificações e tirem suas dúvidas. Tá ok? Obrigado, pessoal. Um abraço.